E a Banggood está fazendo uma grande promoção. Não perca! De 9 a 19 de junho de 2023, vários produtos com preços nunca vistos. Conheça as promoções nos links da descrição deste vídeo. Neste vídeo, nós vamos conhecer o 682 da Aneng, um multímetro inteligente que faz parte da linha do 681, 682 e 683 que nós já vimos aqui no canal. Primeiras impressões. Bom, é um multímetro grande, bonito, né? Também já comparei lá no 683, mas comparando aqui para quem não viu, ele é maior do que a linha 62, né? Então o 682 comparando com o 621, né? 620, 621, ele é um multímetro maior, com uma tela maior, mas ele tem características similares. Em comparação ao 683 que nós vimos aqui, ele é exatamente a mesma carcaça, né? E exatamente as mesmas capacidades. O que muda de um para o outro? Basicamente, o 683 tem uma tela touchscreen, enquanto o 682 tem botões laterais. Ele também vem com uma capa de silicone, então uma capinha não muito grossa, mas que atende aí a questão de segurança, né, de proteger o equipamento. É também com bateria entrada USB tipo C e também tem uma luz indicativa de carga, né? NCV, lanterna, botão power ao lado, toda a tela e as 3 entradas abaixo. Então ele tem corrente, tensão e todas as medidas de um equipamento. Lembrando que ele tem uma opção de corrente em ampere e miliampere e tensão em volt e milivolts. E nós vamos testar. Eu espero que ele tenha os mesmos resultados do 683, que saiu muito bem nessas medidas também baixas, né? Bom, inicialmente assim, depois eu vou baixar um pouco as luzes para ligar ele, para a gente poder enxergar a tela dele. Não que não dê para ver, claro, mas eu tenho muitas lâmpadas em cima, e aí, claro, na gravação ela perde um pouquinho a qualidade, mas é uma tela bem satisfatória. O que mais acompanha o 682? Um cabo USB-C, um bom cabo USB-C. Eu comprei a opção com o kit, né, profissional, que é opcional, vocês podem comprar ou não. Eu sempre recomendo que comprem, porque são alguns dólares a mais e ele vem todo um conjunto de cabos e ponteiras adicionais. O Thermopar, porque ele também tem medição de temperatura, e vem junto também as fabulosas pontas de prova, as melhores que tem no mercado. Silicone muito macio, chega a ser quase transparente de tão macio esse silicone. Pontas muito pontudas, muito fininhas, realmente uma qualidade douradas, né, muito acima do normal. Poderia vir com uma proteçãozinha aqui embaixo, não que isso ajude muita coisa, mas ajuda a não deformar, né? A outra também veio deformada e essa também acabou vindo deformada. A ligação no multímetro é por baixo e aí gera aquele inconveniente de não poder deixar ele em pé. Até porque as ponteiras, como elas são retas, é mais difícil deixar em pé. Não tem muito problema, né? Na medida que eu vou usar ele deitado na bancada, mas para quem como eu gosta de usar ele mais em pé, atrapalha um pouco, eu vou ter que pensar ainda em alguma coisa para segurar. Então agora eu vou reduzir um pouquinho as luzes, vamos ligar ele e iniciar os nossos testes. Vamos falar um pouquinho aí da tela dele. Bom, a tela dele é uma tela grande, né? E a parte de baixo acaba vindo com as informações que no outro multímetro é a parte touch. Eu achei que nós teríamos uma tela com um aproveitamento maior, mas não, ela basicamente vem com as informações do que conectar, o que no 683 acaba estando aqui embaixo desenhado. E bem apagado essa parte de baixo, né? Não sei como é que está na tela, mas ela não é muito iluminada. A tela no resto ela é satisfatória. A impressão que o 683 é mais iluminado, é mais forte a iluminação. Outra coisa que me incomodou bastante nesse multímetro
é que essa tela veio toda arranhada. E ele veio lacrado, né? Eu tive que cortar o plástico porque era um plástico lacrado. Então não é que veio alguma coisa que já tinha sido aberta ou usada. Não, não. Ele veio lacrado. Mas mesmo assim a tela veio toda arranhada. É uma tela plástica, né? Um plástico simples. E não tinha proteção. É totalmente diferente do 683, que tem uma tela super bonita, uma tela fosca, antirreflexiva. A do 682 não. Talvez por não ser touch. Ela é uma tela mais brilhosa, é um plástico talvez mais simples. E o meu, talvez por azar meu, veio todo danificado, todo arranhado. Claro, usando assim a gente não nota muito, mas é aquele incômodo de um equipamento novo, um equipamento que não é dos mais caros, mas também não é barato, vir desta forma, né? É um pouco incômodo. Bom, vamos começar os testes então. Vou botar aqui o equipamento e vou começar com os resistores. Eu estou no modo automático e se eu quiser ir para o modo manual, na lateral eu tenho a opção de seleção. Aqui eu tenho hold e lanterna. Então está lá a lanterna dele. E o capacitor. Então eu poderia selecionar, na seleção eu tenho diodos, continuidade, NCV, fase neutro, temperatura, frequência e alto. Vejam que ele é diferente, eu achei que ele fosse igual ao 683, mas não é. Ele não tem algumas opções aqui, né? Como o DC manual ou AC manual, e não tem resistência também, só na forma automática. Acho que o 683 também não tinha, né? Então eu vou deixar no automático, que é o único jeito de testar resistência, e vamos fazer o teste, ver como ele se sai. Começando com a de 1 mega. Se sai bem, né? Mediu bem. 10K. O relézinho dele ligando e desligando. Viram? 100 ohms. Muito bom. 3.3. E ele bipa. Perfeito, a medição. Mais bipa. E de novo, né? Por que bipar se ele tem escala de continuidade? E o 0.38. Vai bem. Pisca um pouquinho, vai um pouquinho para baixo, mas ok. Consegue medir também o 0.38. Ele mediu bem, só o inconveniente de bipar aí abaixo de 50 ohms. Vamos para a capacitância. Vou começar com os nanofarads. 10 nanofarads. 1.5 micro. 1.5 micro, perfeito, mediu muito bem. Vamos para o 100 micro. .3, deu um pouquinho mais, é estranho, né? Demorou um pouquinho para medir o 100 micro. Mas acontece, né? Um mau contato que eu dou aqui na garra. Vamos então ao 3.2 mili, ou 3200 micro, né? Tá em micro, mudou a escala para mili, 3.241, perfeito. Então capacitância também se saiu muito bem, mede com bastante precisão, um pouquinho mais demorado me pareceu, mas pode ser só uma impressão. Foi muito bem na medida de capacitância. Vou aqui testar os diodos e a continuidade. Para isso eu preciso selecionar novamente. Eu estou em escala de diodos. .58, como sempre dá. 54, perfeito. Vamos testar o LED agora. Tem que dar 1.77, né? Olha lá, 1.77, tem um pouquinho mais. Aí. Muito bem, vamos ao LED forte, que a gente sabe que eles normalmente não suportam. Tá lá, 2.5. Muito bem. Diodos, sem problema nenhum.
Vamos para a escala de continuidade. Instantâneo, rápido, vai muito bem. E por que isso também, né? Pela qualidade das pontas de prova. Se nota que são pontas de alta qualidade e que isso ajuda muito na condução. Então, continuidade também perfeito. Eu vou virar agora um pouco do que normalmente eu faço. Eu vou fazer os testes de AC para depois a gente ir para o DC. Eu já testo tensão e corrente. Detectou lá 219 volts em AC, 60 Hz. Já boto a escala gráfica também. Muito bom mesmo para fazer medições sem errar. É aquilo que o pessoal sempre fala, né? Esse é aqueles à prova de erro. É verdade, né? Se eu estou na escala automática, eu meço quase tudo sem precisar trocar a escala e sem correr o risco de ligar um AC num DC, ele consegue corrigir. Eu vou aproveitar que estou ligado aqui. Vou desligar para poder fazer o teste. Vou testar o fase neutro. Neutro está dando low, né? Ou seja, não está dando como neutro. E fase e neutro. E terra também ele dá como neutro. E fase e neutro. Muito bom. E legal, né? Eles implementaram aqui o que eles não tinham feito no 1083, talvez pelo espaço da tela, a questão mais colorida do gráfico. Será que no NCV também tem essa opção coloridinha? Vamos testar aqui. Uns 40 centímetros ele não detecta nada, um pouquinho mais perto ele começa a detectar em low. Ele já pisca a luzinha lá, né, da luz. Olha que legal, ele faz uma barrinha aqui que o 683 não tem, né? Gostei muito da sensibilidade desse NCV, hein? Eu acho bem... veja, se eu aponto ou não aponto faz diferença, né? O sensor. Parece que, ó, agora não está mais pegando aqui. A impressão que eu tenho é que depois que ele chega no high, ele fica menos sensível. E pode ser. Mas eu gostei da sensibilidade dele igual. Porque ele tem as escalas boas, tem que ser bem perto para poder chegar no high. Gostei. Vamos então agora para o DC. Aquele problema, né? Minha fonte está inclusive desligada, mas ele já detecta a resistência que existe entre os polos. — 5 volts, marcou perfeito, né? Vamos para 12. 12 volts também marcou muito bem. 19. Excelente a medição de tensão dele, né? De novo, medição de tensão é básico, mas quando mede com uma precisão assim sempre é bem satisfatório. Vou agora fazer o teste lá dos 100 mA. Vejam o problema, né? Eu estou em 100 mV na fonte. A gente sempre conseguiu fazer, os multímetros marcam alguma tensão. Mas ele aqui, como está no automático, ele está entendendo que achou uma resistência. E não está conseguindo entender que ele achou uma tensão. E como não tem uma escala de tensão forçada, ele acaba não detectando uma tensão baixa. Mas para cá não vai dar para ver.
Então vejam que eu estou na resistência mesmo saindo com 100 mV. Então o problema grave, agora sim o problema grave desse equipamento, que é a tensão baixa. Coisa que o 683 faz, né? Então, assim, minha sugestão, o 683, mesmo que eu sei que tem pessoas que não gostam do touch, o touch dele é bom de usar. Mas eu acho que esse aqui também é legal com os botões do lado. Mas nesse ponto o 683 se saiu muito melhor. Nem vou testar tensões mais baixas, porque senão detecta 100 mV. Então não adianta, né? Não vai detectar menos que isso. Vou tentar subir um pouquinho, de repente para 300. Desligar e ligar a fonte. 300 mV. E ele só aumentou a resistência, né? Muito estranho isso. Ó, desliguei, liguei para ter certeza que ele continua tendo uma resistência até maior. 300 mV. Uma pena. Vou rapidamente desligar aqui e vou ligar os cabos para a gente testar a corrente. Então ele já trouxe aqui a corrente. Trouxe como um DCA, vamos ver se eu consigo selecionar. Não, ele é detecção automática, então não faz diferença o que eu apertar. Ele vai detectar se é uma corrente contínua, alternada, se é miliampere ou ampere. Então eu vou começar com o tradicional 1 ampere. Tá lá, 1 ampere. 1000 miliamperes. 1 ampere, ok, vou para os 4. 4.000 miliamperes, sem nenhum problema. Agora vamos fazer o teste dos 50 miliamperes. Vou começar com 100, né? 100 miliamperes. Mediu relativamente bem. A gente sabe que a fonte tem uma pequena, a carga dá uma pequena queda. E a minha fonte está com uma saída de 95. E aqui está 96, 97, está perfeito. Vou desligar agora, vou para 50. Também consegue medir em miliamperes. Então nas medições, se saiu bem, com exceção dos milivolts. De novo, é preocupante quando a gente trabalha com eletrônica, a gente não ter os milivolts. Vou botar agora o gerador de funções só para a gente testar a frequência. Estou em frequência e eu estou começando com uma onda senoidal, Duty Cycle 50%, 5 volts de amplitude. Vou abrir o canal 1. Tá lá, perfeito. Tá? 1 kHz, né, 1000 Hz, 50% de Duty Cycle. 300 kHz, 300 kHz sem problema. Já vou agora para 1 MHz. 1 MHz, perde um pouquinho do Duty Cycle, estranho, mas ok. É uma medição ok, boa. Então frequência também não é um problema deste equipamento. Vamos então aos pontos positivos e negativos do Aneng 682. O equipamento é excelente, mas eu vou fazer a comparação, mesmo que eu não goste de fazer comparações. Entre o 682 e o 683, o 683 se saiu muito melhor. Então, se você não for uma pessoa exigente em relação a ter os botões físicos, o 683 é sem dúvida uma escolha melhor, até porque os preços são muito similares. A própria tela do 682 e do 683, o 683 leva muita vantagem. E eu vou até ligar as duas juntas. Como eu disse, normalmente eu não gosto de fazer muitas comparações, mas eu não sei se você consegue ver, a tela do 683, por não ser reflexiva, por ser anti-reflexo, ela acaba sendo mais nítida do que a do 682. E também por ela vir marcada, né, não sei se foi um problema, de novo,
desta minha unidade que eu tive azar, ou se realmente é um problema de descuido de fabricação e isso pode acontecer com outros equipamentos. Eu fui ver se não tinha uma película, mas não tem, realmente não tem. Tentei passar um limpa-vidros, né, um limpa-óculos, né, para ver se saía alguma coisa, mas não desmarcou nada, né. E uma flanelinha macia, né, de microfibra, mas mesmo assim não limpou. Então ela realmente veio danificada. Então isso foi o maior ponto negativo, além da medição de milivolts. Milivolts não é que seja fundamental, mas é importante quando a gente trabalha com eletrônica, né? Tu tem permite medir pequenas tensões, né? Os 5 volts foi muito bem, então não é um problema tão grande, mas eu já vi que abaixo de 1 volt ele vai ter dificuldade. O resto das medidas dele foram muito bem. Então acho que os pontos negativos principais são esses, né? A tela, o milivolts, acho que são os principais pontos negativos, além do bip da resistência, que é muito chato. Mas ele tem vários pontos positivos, né? Começando pelas suas fantásticas pontas de prova, as melhores que existem, sem dúvida nenhuma. Fantásticas. Ser um produto que vem com bateria, com cabo USB tipo C para carregar, com a opção Pro, com as diversas ponteiras, medição de temperatura e também com o case. É um case duro. E essa versão, ao invés de vir numa caixinha, que nem a 683, veio dentro de um outro case maior, né, onde veio aí as pontas de prova Pro. Eu achei excelente, né? Mais lugar para poder guardar bem as coisas. Eu gosto de ter isso para deixar bem organizado. Então, vem um capinha de silicone, né? É um equipamento bom. Não vou dizer que me encantou. Eu gostei muito mais do 683, talvez até porque eu tenha experimentado ele primeiro. Mas em termos de equipamento, eu acho que é isso. É uma opção viável. Quem tem um 682 não fez um mau negócio, é um equipamento realmente interessante. Porém, eu acho que existem outras opções. E lembrando, né, a Banggood está com uma promoção agora em junho que os preços estão muito baixos. Vale a pena olhar. Já deixei o link ali no início, deixei um link, 3 links na verdade aqui embaixo de páginas com diversos produtos em super promoção. Vale a pena olhar. Então não esqueça de olhar lá. Mas só para finalizar aqui, uma outra coisa que vocês sabem que acaba me incomodando é essa saída por baixo, né, e não ter o pezinho. Isso acaba me incomodando. A gente já viu alguns equipamentos já com essa opção, né, mas a Neng continua assim como os seus irmãos, o 621, o SZ02, o 620, a saída por baixo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer o 682 e na verdade essa linha, né, 682, 683, 681, que é a mesma coisa do 682, apenas com a tela branca, né, com o cristal em preto, o que tem uma vantagem, né, gasta menos bateria, mas por ser com bateria, eu acho que essa telinha invertida é legal. Então era isso e valeu!